Bem, pessoal, então, bom dia, né? Mais uma vez, depois de tanto tempo que nós não nos vemos, né? Bom dia, bom dia. A ideia é sempre, pelo menos eu estou pensando assim, né? Como eu nunca tenho tempo para nada, todo dia eu acordo 5 da manhã, chego 11 horas da noite em casa, então eu estou procurando esse tempo que a gente está em casa para maximizar o nosso pacote de ferramentas, né? De pesquisa científica, né? Então, a ideia é que a gente possa aproveitar esse nosso tempo aí da melhor maneira possível, né? E aí, o que acontece? Eu recebi essa apresentação que o Cláudio vai fazer hoje. Eu me reuni com o pessoal lá do ITA, com os pesquisadores do ITA, e aí papo vai, papo vem. Levantaram a bola sobre essas ferramentas que o Cláudio vai mostrar, né? Ah, não, tem um conjunto de ferramentas muito interessante, que não sei o quê, papapá. E aí mandaram o link no grupo lá dos pesquisadores do ITA. Aí eu dei uma olhada assim na diagonal, né? Falei, pô, realmente tem algumas ferramentas aqui muito interessantes, né? Que realmente pode ajudar aí, pode nos ajudar na pesquisa científica. E aí conversei com o Cláudio, aí o Cláudio, não, beleza, vamos fazer então, vamos fazer um bate-papo para mostrar essas ferramentas. E aí a ideia, e aí a gente continua seguindo aquela mesma ideia, né, de afiar o nosso machado, né? Porque muitas vezes nós temos um estudo de caso extremamente interessante, temos um método, conhecemos uma quantidade considerável de métodos, de bons métodos matemáticos, mas às vezes isso não basta, né? Às vezes eu preciso... o que eu quero dizer é o seguinte, né? Às vezes a gente gasta muita energia da maneira errada, né? Seja fazendo uma pesquisa bibliométrica, seja pesquisando numa base de dados. Ah, preciso fazer uma figura, e tu fica ali, perde o dia inteiro tentando fazer uma figura mequetrefe no PowerPoint, enquanto você tem o Canva, que o Cláudio vai mostrar. Então, né? Às vezes a gente perde muito tempo da maneira errada, muita energia da maneira errada, buscando um artigo, tentando fazer um desenho, tentando montar uma referência. O Igor vai fazer uma apresentação sobre o Mendeley. Para que você vai gastar tanto tempo montando uma referência e tal, se você já tem uma ferramenta que faz isso, né? Faz tudo isso no automático. Então isso tudo essa nossa conversa tem a ver com aquela história de afiar o machado, né? Para a gente poder gastar energia com o que realmente interessa. Propondo métodos novos, aprendendo a programar em Python, em R. Esse é o filé, né? Esse é o... vamos dizer assim, a gente precisa gastar a nossa energia com a parte nobre da coisa, com a parte que realmente exige um raciocínio, né, analítico. É aí que a nossa energia tem que estar voltada. Eu não posso perder um dia inteiro tentando montar um sumário no Word, né? Perder um dia inteiro tentando montar uma lista de referência bibliográfica. Isso aí eu tenho que saber um software que eu jogo lá o que eu quero, plum, ele mostra, em 5 minutos ele monta o que eu quero. Entendeu qual é o espírito da coisa? Falei para o Igor estudar o método Vico, é isso. Ele tem que gastar né, queimar a cognição dele nisso, nesse conhecimento nobre dos métodos, não em como montar uma referência bibliográfica, né? Não em aonde guardar os artigos que ele pesquisou. Isso aí não faz sentido. E acaba que é o que acontece. Quando a gente não conhece essas ferramentas, a gente perde mais tempo na gestão desse tipo de coisa. Ah, preciso fazer um fluxograma. Aí tu fica tentando fazer no Word. Aí sai aquele fluxograma bem a meia boca, bem cachorro, e você perdeu o dia inteiro para fazer e para ficar uma merda, né?
enquanto tem uma ferramenta que em 2 minutos você faz aquilo e fica sensacional, né? Então, a ideia é essa. A ideia é otimizar a energia, a nossa energia de pesquisa para coisas que realmente interessam, tá? Então, Cláudio, aí, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu agradeço, mestre. E vamos lá, vamos nessa. Libera aí para mim para eu poder apresentar. Vou colocar aqui o rosto. Foi. Show. Vocês conseguem ver, gente? Tranquilo? Beleza. Então, gente, bom dia. Conforme o professor Marcos fez a introdução, a gente... Cada um, quando a gente começa a fazer, né, os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, a gente define o objetivo, certo? Como ele falou, aprender um método novo, ou entender uma forma nova de um novo sistema, desenvolver um novo sistema. E só isso já demanda muita energia da gente, né? E como isso demanda bastante energia, não é muito eficiente que a gente gaste essa energia fazendo outras coisas que não sejam o nosso objetivo final, certo? Então, com o decorrer do tempo, surgiram várias formas de conseguir realizar esse tipo de gestão, né? Coloquei aí o Hubble simbolizando como ele um produto de diversas mentes pensantes, cada um numa parte do Hubble, certo? E o Hubble ele é um projeto relativamente complexo, grande, né? E para criar esse tipo de coisa, para realizar esse tipo de pesquisa, esse tipo de desenvolvimento, sem sombras de dúvidas, ninguém precisou fazer de ponta a ponta determinado tipo de atividade. Como o professor Marcos falou, às vezes a gente tem que desenhar um fluxograma, sendo ele grande ou pequeno, não é interessante a gente perder tempo entendendo a dinâmica de cada seta, ponto do desenho. Não, às vezes você consegue pegar um diagrama já pré-pronto, um fluxograma pré-pronto, você muda só o texto, resolve, fica bonito, fica entendível, né, digamos assim, didático. E você já consegue ir para o próximo passo, que é desenvolver a próxima parte, ou escrever o outro código, continuar desenvolvendo o modelo matemático, e você não perdeu tanto tempo numa atividade que você consegue otimizar, certo? Ou seja, a gente, para conseguir fazer grandes coisas, como o Hubble aí, que está flutuando aí na nossa frente, a gente precisa, necessariamente, se dedicar exclusivamente aos objetivos finais dos nossos trabalhos. Então, é muito interessante que a gente conheça ferramentas de gestão de pesquisa para a gente conseguir otimizar melhor o nosso tempo, para a gente conseguir trabalhar melhor junto com a equipe, junto com o grupo de pesquisa em si, para que a gente não perca tempo em atividades que não nos são necessárias para aquele momento, beleza? Temos aqui o nosso sumário, que a gente já fez essa introdução aqui, bem, vai dar uma palhinha agora aqui depois. Nossa motivação, nosso objetivo ao apresentar essas ferramentas, os exemplos de fluxos de trabalho que tem envolvendo todas as ferramentas. Temos aqui separados 4 tipos de ferramentas de gestão de pesquisa, que são as tradicionais. Acredito que grande parte aqui do grupo já conheça as tradicionais. Tem as modernas, que estão começando a ficar mais populares. As inovadoras, já tem umas mais desconhecidas, um pouco mais novas, e as experimentais, que são as praticamente 0 quilômetro que a gente tem aqui, que ainda está em desenvolvimento, alguma coisa, mas já estão disponíveis para uso. A gente vai fazer uma mão na massa aqui para poder usar alguma dessas ferramentas em uma aplicação real no nosso dia a dia, e por fim a gente conclui. Professor, o senhor está gravando? Ou quer gravar essa? Não vai? Estou gravando. Pensei nisso agora. Está gravando já? Beleza. Não está aparecendo aí para tu, não? Aqui para mim está aparecendo. Ah, não, está sim, está sim. Gravando no computador. Beleza, porque eu não tinha visto antes. Show de bola. Tem muitas ferramentas que a gente já usa sem ter muita ideia de que aquilo é uma ferramenta, é praticamente algo intuitivo, né? Como assim? Quando a gente começa a mexer com o computador lá atrás e tudo mais, ensinam para a gente Word, fazer alguma coisinha no PowerPoint, mexe aqui, mexe ali e tal. A gente tem essa noção de interagir com a máquina, mas às vezes acaba não enxergando como ferramenta. Porém, tudo que a gente trabalha acaba sendo uma ferramenta, certo? Então, a gente, sem perceber, acaba vivendo num ambiente onde existem muitas ferramentas de instalação local, um programas.exe, se não me engano, o Mendeley, como o professor tinha mencionado, ele é uma
ferramenta local, e também tem ferramenta direto na web. Hoje está muito mais simples a gente conseguir desenvolver aplicações web e fazer com que elas funcionem, por vezes até melhor do que uma aplicação local. Então, a gente vive num ambiente com diversas ferramentas. Porém, cabe a nós acrescentar os conceitos dentro da nossa maleta para a gente conseguir perceber qual é a melhor para usar num dado momento, né? Como a gente tinha conversado na reunião de ontem, não é que nenhum é melhor ou pior do que o outro, mas que cada um, com certeza, tem uma aplicação que vai ser perfeita num dado momento do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho ou afins, né? E o interessante também dessas ferramentas de gestão é que tanto as inovadoras quanto as experimentais, elas possuem processos que alteram o fluxo de trabalho, ou reduzem, ou flexibilizam. Esse é o Ao ponto. invés de a gente... Oi? Esse é o ponto. A gente quer bater bem nesse ponto mesmo, porque a gente segue o fluxo, né? Descoberta, análise, escrita, publicação, divulgação, avaliação, revisão, né? E ao invés de seguir sempre... O Igor mostrou, foi o Igor que mostrou, não, foi o Igor não, foi o Pablo, mostrou lá o VOS Viewer, né? Você vê, que negócio, uma coisa que você poderia levar meses. Na verdade, quando eu comecei a fazer o doutorado, a gente dedicava o primeiro ano inteiro só para revisão bibliográfica. Um ano para levantar os papers sobre o assunto, o que as pessoas estavam falando, para você identificar onde que está a lacuna, para poder propor porque uma tese de doutorado ela tem que ser inédita, né? Tem que falar uma coisa que ninguém nunca falou. Então, você tem que pesquisar tudo que estão estudando sobre aquele assunto no mundo para você achar uma brecha e aí entrar naquela brecha e fazer uma nova proposta. Então, você vê, a gente levava um ano só de revisão bibliográfica, né? O que estão falando sobre o assunto. Hoje em dia, isso não é mais necessário. Hoje em dia, se eu te der um mês, é muito. Você vai lá, usa o VOS Viewer, entra lá nas Scopus, não sei o quê, Web of Science, parará, joga lá no VOS Viewer, vê o que o pessoal está falando, pesquisa lá dentro de cada cluster, os artigos, e acabou. Em um mês você zera essa fatura. Né? Mestre, quer dizer, melhorou muito o fluxo de trabalho. Pensando aqui em fazer isso sem o Voz Viewer, já é uma ideia assustadora, né? Imagina. É por isso que eu estou te falando. A gente fazia o primeiro ano de doutorado, o primeiro ano eram só as disciplinas, né? As disciplinas que a gente tem que fazer os créditos. Aí os 3 anos seguintes eram para desenvolver a tese propriamente dita. Então, o segundo ano todo do doutorado era só para achar o gap, achar a lacuna que a gente ia entrar para propor a nossa solução. Né? Então, você perdia um ano só fazendo a revisão bibliográfica. O segundo ano todo do doutorado. Para aí sim você começar a pensar numa solução, no terceiro e no quarto ano. É por isso que a maioria das pessoas, se vocês observarem os professores assim, mais da antiga, né, os jovens já têm essas ferramentas novas, mas se vocês observarem o pessoal já de 10, 20 anos atrás, vocês vão ver que a maioria, o doutorado tem mais de 4 anos. Ficou 5 anos do doutorado, 6 anos do doutorado, vai pedindo prorrogação. Porque quando o cara se apropriava... Não, agora eu entendi. Existe uma brecha aqui que ninguém nunca estudou e é o que eu vou propor uma solução. O cara já tinha 3 anos de curso. A partir de 3 anos, propor uma solução. Não dá tempo. Então, aí o cara ficava 5, 6, 7 anos no doutorado. Entendeu? E hoje em dia, não. Hoje em dia, é o que o Cláudio falou. Essas ferramentas, elas vêm justamente no sentido de mudar o nosso fluxo de trabalho e você poder gastar energia com o que realmente, né, com a joia da coroa, né, vamos dizer assim, só com filé. Exatamente. Bom, e continuando, nossa motivação, como a gente já conversou um pouco aqui, a gente quer demonstrar as principais ferramentas que tem disponíveis aí. Esse disco aqui que está aparecendo, na verdade, são grande parte delas separadas por graus de inovação, né? Isso aí é um infográfico de inovação e comunicação científica, né, da Universidade de Utrecht. E a gente quer expandir esse potencial de imaginação, descoberta, formulação de hipótese, pesquisa, modelagem, documentação, né, para a gente não perder muito tempo, por exemplo, buscando em bases bibliográficas, né, como era alguns anos atrás,
e a gente conheceu um pouco de cada uma e guardar também na nossa maleta para poder usar as melhores possíveis. A gente vai trabalhar segundo esses fluxos típicos de trabalho, que é a descoberta, análise, escrita, publicação, divulgação e avaliação. Aí tem aqui, se vocês derem uma olhada, já está até separado entre as tradicionais, modernas, inovadoras e experimentais. Não tem todas aqui que são citadas, não. Na verdade, durante o decorrer dessa conversa que a gente vai ter, que a gente está tendo, né? Tem mais do que essas ferramentas aqui. Porém, se a gente conseguir enxergar o fluxo de trabalho e relacionar com as novas ferramentas que a gente conhece, a gente consegue aumentar muito a nossa produtividade. A gente pode produzir artigos muito mais rapidamente, com mais qualidade e focando exatamente no que a gente está desenvolvendo. Onde qualquer gordura, né, vamos dizer assim, do que precisa ser feito, né, que tem regras e tudo mais, os programas vão fazer para a gente e a gente vai conseguir ter um nível de produção muito maior. Pois bem, vamos lá. Vamos começar pelas ferramentas tradicionais, né? Tem o Web of Science, Scopus, SPSS, EndNote Web, Mature, Researcher ID, Scopus e Author ID e o Journal Impact Factor, né? Onde tem aqui nesse fluxo simples. Acredito que o pessoal aqui do nosso grupo conhece grande parte dessas ferramentas, elas estão aí há mais tempo no mercado, vamos dizer assim. E cada uma com a sua finalidade, né? A gente tem aqui o Web of Science. Acredito que essa base de dados ela é até muito usada por nós, né? Uma base de dados multidisciplinar, mantida pela Thomson Reuters, que apresenta artigos científicos de revisão, trabalhos de eventos, patentes selecionadas, permite a pesquisa por documentos, citações, fornece métricas para comparar citações de artigos, autores, enfim. Tem a Scopus. Bem, a Scopus ela foi a primeira que eu usei, inclusive, quando comecei a mexer com pesquisa e tudo mais. Foi até o professor Walker que me apresentou a Scopus, que também é uma base de dados multidisciplinar, que você consegue realizar variados tipos de pesquisa, você utiliza combinações lógicas para poder pegar melhor aquilo que você está pesquisando. Continuando. A gente tem a SPSS, que é da IBM, né? Ele é um software proprietário que é utilizado para análise estatística. E você também pode fazer mineração de dados nele. Isso é muito interessante porque a gente consegue fazer um tipo de pesquisa bem mais profunda e muito mais específica do que só usando, por exemplo, consultas usando texto, né? Tem o EndNote Web, não tem muito mais o que falar que não seja, que é a ferramenta de organização de referências e citações. Bem, é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo inteiro. De onde que a gente tirou um trabalho, de onde que você tirou isso, de onde que veio aquilo. Se fizer isso tudo na mão, a gente perde um tempo absurdo, né? O EndNote ele consegue otimizar esse tipo de atividade para a gente. Tem a Nature, ele é um grupo, na verdade, né? A Nature em si, o serviço que eles ofertam é oriundo de um grupo que ele dedica à publicação de artigos que revelam tendências e novidades científicas. Bem, a gente tem que fazer, né, a análise bibliométrica, quando a gente está criando alguma coisa, como que a comunidade científica está tratando acerca desse assunto. O Nature ele serve bastante para conseguir entender se o que a gente está dizendo tem coerência, no sentido de os outros também estarem falando, ou se a gente está destoando um pouco do assunto, né? Não que isso seja algo bom ou ruim, de novo, né? A gente consegue aplicar de acordo com o que a gente está pesquisando. O Researcher ID, ele literalmente é como se fosse um código de barra, vamos dizer assim, né? Ele é um identificador único para pesquisadores que mantêm pela Thomson Reuters e ele distingue um pesquisador do outro. Cada um vai ter o seu ID e você consegue agregar, você consegue, quando você for publicar os seus produtos científicos, né, vamos dizer assim, você consegue ter um identificador que é só teu. Fulano de tal, número, letra, resolveu, é você que está lá, tranquilo? E a Scopus também tem um identificador único, né? Só que esse aqui é mantido pela Elsevier. E ele distingue também, você agrega dentro das suas publicações, ele praticamente tem a mesma funcionalidade desse outro que eu acabei de citar agora. Só que esse não precisa de um registro prévio, né? É uma coisa mais aberta, vamos dizer assim. Tem o JCR, Journal Impact Factor. Ele já é uma ferramenta, né, que também é mantida pela Thomson Reuters. Você consegue, com essa ferramenta, você analisa, você ranqueia, você consegue separar e agrupar o número de informações, o índice de citações, e você consegue fazer muitas métricas analíticas usando ela, com os artigos e citações que você pega. Isso aqui é muito interessante porque
você consegue, junto com essa ferramenta, você junta um grande conjunto de informações, de citações, e conforme você organiza de acordo com o que você quiser, por exemplo, data, ou então ordem alfabética, enfim, você consegue pegar um grande número de dados e isso vira uma análise que fica de grande valor dentro das suas publicações, dentro das suas produções científicas. Bem, as tradicionais a gente finaliza, tem aqui as modernas. Eu acredito que a gente vai dar um foco um pouco maior, um pouco com mais calma também nas modernas, né? Que são as que estão acabando de entrar, já entraram há um tempo, na verdade, e estão chegando nas suas versões estáveis, né? A diferença das modernas para as inovadoras e experimentais é o tempo que elas estão no mercado. Passaram por diversos utilizadores, teve a contribuição da comunidade, agora elas estão no nível onde a gente consegue trabalhar de forma mais estável, que é o Google Scholar, o Air Open Sci, Google Docs, Canva, RefWorks, Archive, Sirius-like, PLOS, IR, IAM Factor, ALM e Snip, né? Tem algumas aqui que eu particularmente ainda não usei, mas eu, conforme fui montando a apresentação, eu já guardei isso aqui porque a utilização que a gente tem desses softwares pode, nossa, melhorar bastante. A ideia, eu sempre falo, é snack learning, né? A ideia é largar um snack para vocês, né? Ó, existe essa ferramenta aqui que faz isso, corre atrás. Então, aí cada um vai correr atrás de acordo com a sua necessidade. É claro que não precisa todo mundo dominar tudo. Isso não faz o menor sentido. É verdade. Tem o Google Scholar, né, que, na verdade, a gente acessa daqui como Google Acadêmico. Ele, basicamente, é o Google dos artigos, né? Não tem muito segredo quanto a isso. É um sistema de descoberta mesmo de artigos e trabalhos que a Google mantém, certo? Tem o OpenSci, que, cara, ele te dá acesso. Como que eu posso dizer? Imagina assim, tipo, é uma base de dados, só que você consegue isso no tempo real, né? Eu não sei como que eu vou conseguir expressar aqui, mas vamos supor, você está pesquisando algum artigo que tu procura nas Scopus, procura no Google Scholar, tal, você consegue separar, tudo bem, etc. Só que o OpenSci, ele te dá não necessariamente todos os artigos completos, mas você consegue dados muito novos em tempo real que pode ser muito útil para você, de alguma forma, para acrescentar nos seus trabalhos científicos. Isso aqui me interessou bastante, na verdade. Tem duas Google questões Docs. Aí. Deixa eu só falar uma coisinha aí. Claro. A primeira questão, eu não sei muito bem qual foi a intenção do autor dessa matéria com relação ao Google Scholar, porque, para mim, ele não tem novidade nenhuma, né? Não sei se é porque a gente já tem contato há tanto tempo, né? Pelo contrário, eu nem gosto muito de pegar referências lá, né? Porque eu acho que elas vêm muito mal estruturadas, e tudo misturado, artigo, apostila, aí tem artigo que aí você não consegue filtrar direito. Eu, assim, sinceramente, quando eu vou fazer as minhas pesquisas, eu não consulto o Google Acadêmico, né? A não ser que seja uma coisa muito específica que eu não tenha achado em nenhum outro lugar. Mas, normalmente, eu procuro direto lá na base Scopus, né? Eu não vou muito aí, não. Mas, enfim, como está lá na matéria, né? A gente comentou, o Google ele é muito amplo, né, cara? Muito... Então, assim, você acaba perdendo muito tempo fazendo aquela triagem e você já tem que ter uma certa experiência para realmente perceber dali o material que vale a pena do que não vale a pena, né? Então, não... Separar o joio do trigo. Comandante, se o senhor me permite, fala. Claro. O Google tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é esse que o senhor fala, ele não tem muito filtro, né? Então, a gente encontra lá desde reportagem, encontra website que você não sabe nem a procedência, o cara falando sobre um assunto com a maior propriedade, você não sabe qual é a confiabilidade daquilo. Ao passo que também ele permite o acesso, muitas vezes, a bons artigos que a gente não consegue encontrar na base Scopus. Não, então, consegue boa coisa. Essa sugestão do senhor é muito legal, essa ideia do senhor. No caso vocês tenham acesso ao Scopus, a ideia seria iniciar pela Scopus. Não achei o que eu encontrei, ou tem um artigo aqui que é muito bom, mas eu não tive acesso pela Scopus. Tenta pelo Google, porque às vezes ele te dá acesso a outro portal, aí você encontra aquele
determinados artigos. Isso acontece muito comigo, né? Sim, Inicio pela Scopus, aí, não consegui, eu sei que existe o artigo, mas eu só tive o abstract, não consegui o artigo completo. Aí vou no Google e tá lá o artigo completo, bonitão, me esperando, entendeu? Então vale a pena seguir esse cronograma, né? O que a gente está conversando, na verdade, os assuntos eles vão se complementando, né? Interessante é isso, essa sinergia, né? O Pablo mostrou semana passada o VOS Viewer. E agora, com o que o Igor está falando, bate exatamente o que a gente está né, comentando. Então, eu preciso estudar sobre mineração urbana. Não faço a menor ideia de quem são os principais autores, né? Se você vai e joga no Google escolar, no Google normal, né? Ou no Google escolar, pô, aí vai vir, né, artigo lá do Zé das Couves, lá, vai vir um artigo, vai vir matéria de blog do Juca Baleia, vai vir, né? E o da Lúcia Helena vai estar ali no meio também. Vai estar tudo misturadão, né? Então, você que não sabe que a Lúcia Helena é a referência no Brasil, você pode chegar a ela como pode não chegar, e provavelmente não chegará, porque no meio daquela avalanche de material, você não tem como supor que ela é a principal autora aqui no Brasil, né? Então, vejam como é que a gente fez, né? Foi isso que o Igor falou. Nós entramos lá na base Scopus, filtramos lá, pegamos aquele arquivo da base Scopus, jogamos no VOS Viewer, porque na base Scopus também não é, dependendo do volume de artigos, também não é, embora ela seja muito mais restrita que o Google, mas mesmo ali também não é muito fácil, dependendo da quantidade de trabalhos, você também não consegue identificar quem são os autores-chave, né? Então, você pega aquilo, joga no VOS Viewer, e aí o VOS Viewer já te diz, ó, os caras que mandam nesses assuntos são esses aqui, ó. Tem esse aqui no Brasil, tem esse aqui, né, lá na França, tem esse outro na China. Então, você já vai ali no ponto, né? Agora, se você jogou ali, se você procurou lá na base Scopus, não achou o que você queria, ou só achou o abstract e tal, aí a gente procura no Google. Mas, pelo menos, você já sabe o que você está buscando no Google. Você não quer achar qualquer coisa. Pô, queria esse artigo aqui da Lúcia Helena, que não tem ele aqui na integral, né? Não tem ele completo. Aí você vai procurar esse artigo lá no Google. Pode ser que você ache ele em algum lugar, a versão integral, né? A versão completa. Então, você vai no Google, não é para procurar um assunto genérico. Você vai no Google para procurar um artigo específico. Já sabendo o que quer. Já sabendo o que quer. Exatamente. É assim que se pesquisa, né? E aí já vai com machado afiado, né? Você já diminui exatamente, aí o teu trabalho. Exatamente, já vai vezes. de demolidor já, entendeu? E outra coisa interessante que eu sempre converso com meus alunos, né, é a questão do plágio, né? Com essas ferramentas aí que nós temos, modernas, né? Cara, é praticamente impossível você copiar qualquer coisa que não seja pego se o orientador não quiser. Entendeu? Se o orientador quiser, ele vai achar que você copiou de algum lugar. Então, não tenta a sorte, porque vai dar ruim. Entendeu? Há 30, 40 anos atrás, a gente ia lá na biblioteca, pegava um livro de 1939, copiava um trecho, ficava por isso mesmo, não tinha a menor chance de alguém encontrar aquele trecho que você copiou, né? Hoje em dia isso é impossível, cara. Está tudo na rede. Qualquer coisa que você copiar de qualquer lugar vai aparecer, né? Então, quer dizer, antes eu ainda me dava o trabalho de copiar e colar alguns trechos do TCC, de dissertação no Google, para ver se ele achava aquele trecho, né? Então, eu ia fazendo uma amostragem no trabalho dos alunos, nos trabalhos, né? Hoje em dia eu não preciso nem me dar esse trabalho, eu pego o PDF completo, jogo lá no Plagiarismo, né, que é um dos softwares, pego completo em PDF e jogo lá. Ele já me dá uma estatística de quantos % foi copiado, a relação dos sites que você copiou e do lado o trecho do livro, do artigo que você copiou. Ele me dá a estatística, os sites e o trecho.
um por um. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, na questão do plágio, que é muito sério. Ô Marcos, eu uso muito o Copspy. Então, toda vez que eu fecho um artigo, eu já coloco lá para rodar. Bota para rodar, exatamente. Para ver se não vai. É engraçado que, tipo assim, eles... tipo, eu estava fazendo uns artigos que ele tinha estrutura similar com o que eu aprovei no SPOM no ano passado. Aí ele já falava, ó, esse teu artigo está não sei quantos por cento similar com esse aqui e te dava os trechos certinho que você fez, que você escreveu de forma similar. Certinho. Aí já vão mudar, né? Porque mesmo que seja o mesmo autor, né? Está plagiando a si mesmo. Então, a questão não é que não pode copiar. Você pode, só tem que referenciar. É só isso, né? Você pode fazer citação direta ou citação indireta. Você só precisa referenciar aquele artigo, aquele material que você pegou. Mas isso é um outro papo. Depois a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Tá bom, vai lá, Cláudio. Show de bola. Senão a gente perde o foco. Bom, Google Docs, né? Eu acho que quem tem Android provavelmente já viu esse ícone aí no celular. Ele é basicamente o Microsoft Office da Google, que a gente geralmente tem acesso ao Docs, os Sheets e o Presentation, né? Que é vamos dizer assim, os primos do Word, do Excel e do PowerPoint. Tem algumas funcionalidades limitadas, mas todos funcionam direto na web. E isso expande muito as nossas possibilidades de trabalho quando a gente está no computador que não tem, né, algum desses aplicativos instalado. Então é só acessar a sua conta do Google, entrou lá, resolveu o que você tiver que resolver. O Canva. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa ferramenta porque ela não tem bem um fim científico, né? A finalidade dela é outra. O Canva ele já tem templates pré-prontos de diversas resoluções para você fazer publicação. Desde posts de Facebook, capa de Twitter, até infográfico, fazer um monte de tipo de gráfico, banner, e ele já tem tudo isso pré-pronto. Isso foi feito por profissionais de design e tudo mais. Então já é uma coisa que você bate o olho e já fica bonito de ver, sabe? Então esse é um ponto aqui muito interessante da gente trabalhar, porque a gente tem que trabalhar fazendo gráfico, a gente faz fluxograma, a gente faz tabela, às vezes a gente tem que fazer as rich pictures, né? A gente faz na mão, mas vamos supor que a gente precise fazer alguma digitalmente. O Canva ele consegue dar conta desse tipo de trabalho. Ele tem, entre os templates todos deles, o Canva ele tem alguns templates que são pagos, né? Que tem algumas imagens, banco de imagem e tal, e inclusive é assim que ele se mantém. E tem os templates gratuitos, né? A gente consegue trabalhar com diversas formas para poder, quando a gente finaliza o nosso trabalho, a gente pode procurar alguma forma apresentável no Canva, e isso a gente já otimiza muito tempo, porque a gente já tem que trabalhar criando dado, criando fórmula, modelagem, fazer o troço funcionar, dar certo, e ainda tem que deixar ele de um jeito que as pessoas consigam já bater o olho e já entender. O Canva ele já resolve bem essa parte, e também acaba otimizando muito o nosso tempo nesse sentido. Hein, Cláudio? Fala comigo. Só para fazer uma complementaçãozinha aí, claro. Não sei se vocês conhecem, tem um site também que é o Flatcoin, não sei se você já ouviu falar, que eles é um site de ícones, né? São diversos ícones, por exemplo, você bota lá Science, ícones que tem relação com ciência. Aí aparecem várias imagenzinhas em PNG, né? Que você pode baixar, né? Tem os pacotes pagos também. E aí, se você estiver fazendo até uma apresentação, montando alguma coisa no Canva, infográfico, e quiser até usar algumas imagens sem fundo de boa qualidade, né, que tenha relação com aquele infográfico, você pode baixar isso lá no Flatcoin, ele tem um limite de downloads diários, né, e aí você deixa até o teu infográfico, né, mais original, né, com imagens exclusivas que você buscou lá no Flatcoin, e fica bem mais a sua cara. Dá para usar como complemento também. No final, se a gente não tiver passado muito, quando o Cláudio acabar, eu abro para você mostrar você mostra para a gente a ideia é essa, a ideia não, é bem essa, bacana. Né? É bem bacana. Quando eu preciso fazer alguma apresentação, né? Até no meu TCC mesmo, né? Eu peguei algumas imagens lá do Flatcoin e, dá um negócio bem bacana, né? Porque eu não conhecia esse... É bacana. Aquela logo que eu fiz lá que eu mostrei pro seu, do Linktree,
né? Eu peguei algumas imagens do Flatcoin e aí fui montando para fazer uma imagem só, né? Aí ficou uma logo bem legal. Tudo com imagens do Flatcoin. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar todo mundo, né? De repente, um trabalho que o Igor está fazendo, que o Pablo está fazendo, ele vai lá, já sabe onde buscar a imagem que ele precisa. Se você pagar, ele tem uns pacotes bem legais, né? Você baixa, tem acesso aos pacotes e fica um negócio bem original. Profissional, né? Se não me engano, acho que ele dá até para fazer referência no HTML também. É isso mesmo, Lucas? Não, funciona? essa parte eu não conheço, de referência a HTML. Eu acho que esse nome não me é estranho. Acho que eu usava isso quando eu estagiava de desenvolvedor web, eu pegava ícone e tinha referência direto. Isso é bom. É bem bacana. No final, se a gente parar para pensar também, né? A gente pode pegar os ícones lá e acrescentar no Canva. Aí já fica um trabalho super bem apresentável. Pode unir forças aí, né? Beleza. Vamos lá. RefWorks, basicamente, é uma outra plataforma de gestão de referências, só que essa aqui é mantida pela ProQuest, e eles usam a interface Flow, né? A gente tem diversas plataformas que fazem com que a gente consiga ter uma gestão boa de grande número de referências e citações. Cada uma é mantida por uma empresa diferente, então cada uma tem uma finalidade diferente também, né? Geralmente a gente consegue diferenciar uma da outra pelos filtros. Essa aqui eu separo por isso aqui eu consigo separar por aquilo lá, uma é paga, às vezes outra é parte de um pacote da outra. Mais uma vez, a gente está apresentando aqui diferentes formas para quando vê pelo menos a logo ou quiser fazer alguma coisa, gestão de referências. Aqui tem diversos que você consegue utilizar e você vê qual é a melhor que se adapta a você e a realidade do seu trabalho. Tem o Archive, ele é um repositório, né, que já existe há bastante tempo, desde 91, e ele permite que a gente deposite artigos e trabalhos que ficam disponíveis no texto completo, né? Tanto que ele é um .org, né? Então você consegue acessar sem problema, e você pega um grande número de informações de artigos publicados há bastante tempo, né? Desde quando a internet começou a ficar mais popular, vamos dizer assim. SiriusLike, você consegue, mais uma vez, gerir e descobrir referências e citações. Mais uma, de outra empresa, com outra finalidade e outros tipos de filtro que você consegue aplicar de acordo com a sua realidade e a realidade do seu trabalho. Tem o Plus, que, na verdade, ela é uma editora, né? Ela não tem nenhum fim lucrativo e você consegue publicar revistas de acesso aberto, né? Vamos dizer assim, é o open source das editoras de revista. Ao invés de ter que fazer aquela relação toda para não sei o que, não, isso aqui já é um serviço um pouco mais tranquilo para caso você queira realizar esse tipo de publicação. Beleza? Tem o IR, que é o Institutional Repository. Ele é uma biblioteca, né? Biblioteca digital. Isso não é nenhuma grande novidade, essa ideia de biblioteca digital. Mas a diferença aqui é que ele reúne tudo isso também no acesso aberto. Não é, por exemplo, uma biblioteca digital de uma universidade X e você tem que pagar para acessar. Não, isso aqui você entra, resolveu, está tranquilo. O R-Infactor, você consegue, assim como outros que a gente também já citou aqui, porém com diferenças de filtros, você analisa métricas de publicação científica. Aqui já não é mais só de referências e citações, mas com todas as publicações que você está procurando, você consegue ter numa dashboard, aqui pelo R-Infactor, métricas acerca dessas publicações que você procurou, que não procurou, que está pesquisando acerca dos nomes, termos e afins, né? O ALM, né, o Article Level Metrics, ele na verdade também é um conjunto de métricas, só que ele tem um foco diferente. Aqui ele já tem um foco no acompanhamento de citações, né? Aquela anterior que eu falei aqui agora, ela tem uma interface gráfica, mas é para publicações. Aqui já estamos falando de novo de citações. E você também consegue rastrear direto na web, pelo arquivos de base de dados XML, direto no site, por HTML, e também downloads que você faça de PDF, né? Aí você consegue reunir bastante informação de qualidade aqui. Por quê? Você pega a citação dos Scopus, Web of Science, no Crossref, né, como está escrito aí, e serviços de referências que foi falado aqui na apresentação também, como SiriusLike e o Nano, né? E, claro, ele também envolve algumas outras plataformas de mídias como Twitter e Facebook. Por que ele faz isso? Porque a gente está falando aqui de citações, né? O Twitter e o Facebook, obviamente, não são as melhores plataformas para a gente pesquisar a citação, né? Mas existem pessoas que têm os seus perfis e fazem também as publicações nesses perfis, Facebook, Twitter, e ele também tem uma partezinha destinada a isso. Então você também consegue puxar algumas
do Twitter e do Facebook a partir desse Altmetrics aqui. Ele é bem diverso, né, como vocês podem ver, ele tem bastante coisa que você consegue trabalhar. E, mais uma vez, varia do que você está fazendo dentro do seu trabalho. Né? Aqui tem o SNP, Source Normalized Impact per Paper. Ele já faz um trabalho um pouco diferente, apesar de ter algumas similaridades com esse outro aí, que é o seguinte. Ele mensura a citação, o contexto da citação e o impacto que ela causou num determinado campo de estudo. Né? Ou seja, você não está fazendo só uma gestão. Você está vendo e conseguindo mensurar, numericamente, o quanto que aquilo ali está tendo impacto dentro daquela área de estudo. Estou estudando sobre mineração de dados numa área Y, numa área X. O SNP, ele vira e fala, o impacto disso aqui está em X% em relação a isso, em relação àquilo. Você consegue olhar. Basicamente, ele tem um sistema similar ao VOS Viewer, só que ele foca como que os periódicos de áreas diferentes, não é só de uma área, com base no impacto de fator normalizado. Você seleciona o que você quer ver, ele dá para você o impacto que dá em diferentes áreas também sobre sua seleção. Então, você não trabalha dentro de uma área só. Se você quiser uma visão mais global, o SNP ele com certeza vai servir para você em algum dado momento do teu trabalho. Agora, as inovadoras. Os inovadores acho que estão chegando aí, né, para a gente usa de uma forma não só em fase de testes, já tem algumas aí na sua versão mais estável, apesar de algumas atualizações, a gente também consegue otimizar muito o nosso tempo, que é o Mendeley, Zooniverse, Hivebench, Altheria, Colwys, Figshare, ResearchGate, Orseed e Period of Science junto também da Altmetrics. Beleza? Mendeley. Cara, o Mendeley, ele é muito bom, porque é o seguinte, tu instala ele no teu computador, ele na web, né? Ele também tem até uma versão, se não me engano, acho que ele tem uma versão web, não tenho certeza. Tem. Mas ele funciona além de... Tem, Cláudio. Opa, pode falar? Não, ele tem uma versão web. Tem. Ele deixa todas as suas referências na nuvem. Aí, então você consegue trabalhar, puxar as referências de qualquer computador. Isso é muito legal. Eu vou falar disso na semana que vem. Ele fica na nuvem e fica no desktop também. Show de bola. Sim, senhor. Semana que vem... Na verdade, o Mendeley ele tem uma ferramenta que você cria um perfil e aí você já vai criando pastas, né? Eu quero fazer um artigo sobre mineração de dados, né? Usando o mesmo exemplo que o comandante deu. Então, você vai colocando nessa pasta todos os artigos que fazem referência a esse assunto, né? Então, tu vai montando teu banco de dados específico daquele artigo. Eu quero procurar uma referência daquele artigo. Vai estar lá tudo bonitão na pasta mineração de dados que você criou na nuvem, né? Então, isso aí é um adianto de vida absurdo. É absurdo, Semana que vem o Igor vai falar só sobre... Porque o Mendeley não é o único, né? Nós temos vários. Temos o Mendeley, o Zotero, EndNote. Então, o Igor vai dar uma pincelada geral e vai nos aprofundar no Mendeley e vamos fazer uma atividade também no Mendeley. Abrir um perfil, salvar um artigo lá, fazer uma pesquisa. Então, teremos um encontro específico só para falar nesse tipo de ferramenta de gestão de referências. Isso aí é o máximo de amolar o machado, mano. Isso aí é o máximo. Eu cheguei a mexer um pouco com o Mendeley, mas... Isso aí transforma o machado numa serra elétrica, né, comandante? Pois é, você... Pô, destrói uma floresta inteira. Acho que eu até falei no WhatsApp com o senhor, né, mestre? Cada ferramenta aí é aquela portinha do pica-pau, né? Você abre, tem mais 10 aí funções. E cada dia que passa eu fico pensando assim, cara, se eu tivesse visto isso ontem, eu teria usado de outra forma, tipo, teria sido muito mais fácil. Mas também não adianta você querer aprender tudo, que aí você perde o foco, né? Você tem que buscar aquela ferramenta que realmente vai ser útil para você, né? Nem tudo é útil para todo mundo, né? Então, o que eu falei, por exemplo, o Google lá escolar, eu quase não uso. Então, para mim, é uma ferramenta que passa batida, né? Só em casos muito específicos que eu vou lá buscar alguma coisa. E além de nem tudo ser útil para todo mundo, muitas delas fazem a mesma coisa. Então, não faz sentido o que eu estou falando, né? O EndNote, o Mendeley e o Zotero, eles são praticamente idênticos, eles fazem a mesma coisa. Então, não faz sentido eu aprender os três, né?
Por exemplo, a principal diferença do EndNote é que ele é pago e é caro, né? Então, você, não quero pagar, então ele já está fora. Então, aí fica o Zotero e o Mendeley. Aí você dá uma olhada mais ou menos nas características de cada um e escolhe um, né? E vai com ele até o final. Então, também tem isso. Não tem muito sentido a gente querer aprender tudo de tudo. Dar uma pincelada geral, é isso que o Cláudio está fazendo, né? Dar uma pincelada ali. E eu acho que isso aqui, para mim, pode ser útil. E eu acho que essa plataforma aqui, eu vou dar uma olhada. E aí cada um vai selecionando aquilo que lhe parece conveniente. Esse foi o propósito aqui da nossa discussão. Show de bola. Tem as Universe, que é como se fosse um grande sistema de fóruns, onde, conforme você vai realizando suas pesquisas, as pessoas também vão contribuindo com seus esforços voluntários. Né? Como assim? Dá alguma observação a mais, diz alguma coisa acerca de um artigo X ou Y, responde alguma coisa que tu perguntou. É muito legal como se fosse uma grande comunidade, mas acho que isso pode entrar também na questão dos filtros. Né? Eu acho que isso acaba influenciando um pouco, porém, fica aí a pincelada, fica a ideia aí para quem quiser dar uma olhada. Tem também o Hivebench, que é o seguinte, você consegue, dentro de uma plataforma só, ela pega um pouco de tudo do que a gente falou aqui agora, que é o seguinte, você publica, tu rastreia, organiza, tu encontra, você tem uma dashboard também para métrica. Ela é muito interessante, porque ela pega um pouco de cada, mas, claro, não tem um nível muito grande de especificidade se você usar, por exemplo, uma ferramenta específica só para métrica, só para publicação, né? Mas ela consegue resolver bastante problema aí numa tacada só, né? Tem a Authoria, que ele é um editor. Ele também é aberto, ele é um editor gratuito. E você consegue, basicamente, subir documento, você gera, você compartilha. Né? Ele tem um serviço até relativamente simples, mas que, por conta da comunidade de pessoas que costumam usar a Authoria, pode ser interessante para você conseguir publicar e editar os seus documentos sem nenhum tipo de problema, porque ela é gratuita e também é aberta. Beleza? Tem a Cowis. Mais uma vez, cara, acho que o que a gente mais tem aqui é ferramenta de gestão de referências, porque essa aqui, se não me engano, já deve ser a quarta ou a quinta. Mas, como o professor Marcos falou, a diferença entre um e outro é muito pequena, mas existem diferenças. Isso aí fica também do nível de interesse da pessoa em realizar esse tipo de atividade usando o sistema de gestão de referências. A Calvis é um sistema de gestão de referências gratuito. Não tem muito o que falar de diferente em relação aos outros que a gente já conversou aqui. Bom, tem o Figshare, que ele já é um pouco mais novo também, e ele é um repositório que você sobe, compartilha, gerencia, faz tudo o que você quer compartilhar com o seu público dentro de um sistema onde está na nuvem, né? Você consegue conversar com o sistema em si, subindo as suas publicações numa nuvem só. Então, onde você estiver, você vai conseguir tirar de volta, baixar, subir, sem nenhum tipo de problema quanto a isso. Bom, PeerJ, uma outra editora internacional de acesso aberto, é ótimo para fazer determinados tipos de publicação, de edição. Tem o ResearchGate, né? Basicamente, ele é uma rede de pesquisadores, rede de pesquisas, que você consegue criar o seu perfil, adiciona suas publicações, ver suas métricas de visualização dos outros em relação a você, de você em relação aos outros. É uma rede social de pesquisadores para pesquisadores. É muito útil para você conseguir manter em contato e fazer o seu networking dentro da comunidade científica. Né? Esse aí é surreal, esse aí é muito bom. Eu gosto do ResearchGate, né? Por quê? 2 motivos principais. Primeiro que você coloca lá as suas... Por exemplo, o Igor, teve lá o artigo aprovado agora, o Lucas, o Cláudio também. Você coloca lá o seu artigo lá no currículo Lattes, e o que acontece é que depois você não sabe mais onde está aquele artigo. Chega uma hora que você já tem tantos artigos, caramba, vou ter um artigo no EMEPRO em 2013, como é que eu faço? Aí tu fica igual um desesperado procurando os anais do EMEPRO, aonde está o teu artigo. Aí você vai lá no site do EMEPRO, o site saiu do ar, né? E aí quer dizer, se saiu do ar, você não consegue mais ter acesso ao seu artigo, né? Ou às vezes você precisa do seu artigo ali à mão, né, rápido. Dá uma olhada em tal artigo que, tinha um artigo que resolvia esse problema.
Aonde que ele está, cara? Então, o que acontece? No Lattes só tem o título do artigo, não tem o artigo, entendeu? Então, é uma maneira de você colocar todos os seus trabalhos num lugar só. Como se fosse um armário, né? Uma estante. Salva tudo. Onde você deixa tudo ali. Você vai salvando ali os seus trabalhos. Se alguém quiser ler, tu manda o link, né? E se você quiser rever o trabalho, você vai lá, dá uma olhada, está tudo ali, num lugar só. Então, isso eu acho muito bom. Pelo menos para mim, é uma coisa que faz a diferença. Comandante, e o legal é que ele também interliga os próprios autores, né? Por exemplo, esse artigo que a gente publicou juntos na revista Augusto, o senhor adicionou primeiro que eu e me colocou como um dos autores, né? Aí chegou um aviso para mim. Marcos Santos. Não precisa nem você colocar. Que colocou como autor. Aí eu só apertei OK. Quando eu apertei OK, automaticamente já puxou para o meu dashboard lá de autor. Exatamente. Isso aí é um adianto de vida muito absurdo. Só um trabalha, não tem por que 5 trabalhar. O primeiro que trabalhou, colocou, incluiu quem são os autores ali, os outros só recebem o AFI. Você é autor realmente? Sim, clicou, já está automaticamente no teu dashboard. Exatamente. E no outro dia, e outra coisa, você acha muita gente boa no ResearchGate. Muita gente boa. Né? Então, por exemplo, no outro dia eu estava com uma dúvida sobre o método Prometer, que é a pesquisa que nós estamos fazendo com o Miguel, né? O Miguel está fazendo lá no IME. Você acha que eu fui perguntar para alguém que escreve sobre o Prometer e não sei o quê? Quem foi que eu achei no ResearchGate? Achei o próprio Branch, que criou o Prometer. E aí eu tirei a dúvida com ele. Né? Prezado professor, estou realizando uma pesquisa com um aluno. E ele respondeu. Então, quer dizer, ao invés de ficar falando com o santo, né, tu fala direto com Deus, né? Tu vai direto, né? Então, você acha assim, pesquisadores da mais alta... E eles respondem. No outro dia, eu mandei tirei uma dúvida com Giuseppe Munda. O Munda também é um autor... um pesquisador também de primeira grandeza, com Jonathan Rosenhead. O Jonathan Rosenhead escreveu aquele livro, como é que é? Aquele Rational Analysis for a Problematic World. Ele é o pai da complexidade, né? Um dos autores que falam sobre problemas complexos. Jonathan Rosenhead, Ralph Kinney, que fala sobre Value Focused Thinking. Eu estou pesquisando agora esse assunto. Então, você vai direto nos caras, direto, sem intermediário. Pô. Não, isso aí tu entendeu errado. Não era isso que eu quis dizer, não. E eles respondem numa boa. Porque é claro que respondem. Eles querem que o método deles seja utilizado. Né? Então, é claro que eles vão responder, é claro que eles vão... Então, o que o Cláudio falou, é uma rede social de pesquisadores para pesquisadores. Né? Então, quem não tem, eu recomendo que faça o seu perfil. E o único limitador é que você só consegue fazer se tiver um e-mail institucional. Você não consegue fazer com um e-mail particular, Yahoo, Gmail, não consegue fazer. Marcos, o meu lá é pelo Hotmail. Estranho. O meu é pelo Hotmail. Tem certeza? Tem, eu só uso ele. Tanto que os e-mails do ResearchGate vão todos para o meu e-mail. É mesmo? Eu lembro quando eu tentei fazer pelo meu do Yahoo e não consegui. Pode ter mudado, né? Eu fiz o meu ano passado, né? Comandante, pode ser. Eu fiz esse ano e tinha que ter e-mail institucional. Tanto é que na minha turma da UF, alguns não têm o perfil ainda porque não possuem o ID UF, né? Pois é. Então, eu também estou achando estranho essa... Às vezes é porque o Miguel é um pesquisador de mão cheia, né? Aí o próprio ResearchGate já deixa esse cara passar, deixa esse cara passar. Porque o moleque é diferenciado. Pode ser. Eu tentei fazer pelo meu do Yahoo por motivos óbvios, né? Porque é o que eu uso e não consegui. E aí fiz o meu pelo IDUF também. E aí ele aceitou. Né? Mas, enfim, né? Não sei se vocês tentem, né? Miguel disse que aceita, vocês tentem fazer. Se não conseguir, tem um institucional, ou da Unigran Rio, ou do IME, ou da UF, né? Seja lá de onde for.
Vamos lá, Cláudio. Bora. Tem o WorldSeed, ou WorldSide, né? Ele, assim como tem também o da Scopus e também tem o do outro da Web of Science, né? Você consegue criar um identificador seu, né? Para você conseguir ter uma visibilidade maior, ter o seu... Toda vez que alguém pesquisar aquele número, vai chegar até teu nome, vai chegar até as suas obras, o que você fez, né? Ele é basicamente a mesma coisa da Scopus, do Researcher ID, né? Mantidos pela rede da Web of Science, né? E também a gente também tem o Peerage of Science. O que é isso aqui? Você revisa as publicações por pares, basicamente. Você sobe determinados tipos de documentos de publicação e você consegue revisá-los a partir do Peerage of Science. Beleza? Só um adendo, Cláudio, rapidinho. Opa, claro. O WorldSeed, ou WorldSide, não sei nem como é que pronuncia, ele é exigido em muitos periódicos, né, para publicar. Então, pelo menos um dos autores, normalmente o que está submetendo, tem que ter esse ID para poder submeter os artigos. Então, sugiro também que vocês criem, né? Vocês perdem 5 minutos criando esse ID. Ele também ele é universalmente reconhecido, né? Apesar de ser criado por uma org, se não me engano, né, Conrad? Por uma ONG, não sei. Isso, não sei direito qual a história, mas... Esse último artigo que o Igor colocou da revista Augustus e o Lucas também, Lucas Hermógenes, precisava mandar o número de ORCID de todo mundo. Então, é uma coisa mesmo que tem que ter... É como se fosse um número de identidade internacional do pesquisador, né? Cada um tem um número único. Então, entra lá com o número do teu ORCID, ele vai te achar, Cláudio Júnior, Miguel Leles, né? Ele vai achar pelo número do ORCID. Então, uma coisa que rapidinho, 5 minutos, não custa nada. E durante muitas vezes daqui para frente, vocês vão precisar desse número para colocar no artigo. Agora mesmo, com o professor Simões, nós aprovamos lá um artigo na revista Pesquisa Operacional sobre o método Sapevo e eu precisei mandar lá para o professor Reinaldo Morábito o número do ORCID. Entendeu? Então, essa observação que o Igor fez, é interessante a gente também transpor ela, né? Porque a gente já viu aqui vários serviços que fazem coisas muito parecidas ou então, vou te dizer aí até que é igual. Mas é interessante ver o nível de influência, né? A Scopus também tem o ID, o Research também tem o ID, mas, a maioria está pedindo já aí o ORCID, né? Então, é interessante a gente juntar essas ferramentas e ver qual é que tem mais relevância dentro do meio que a gente está publicando. Isso aí a gente consegue também fazer consegue expandir bastante o potencial do que a gente está trabalhando. Show de bola. Auth Metrics. Isso aqui já é a métrica, conforme alguns outros também que a gente já viu, só que é baseado em citações de documentos científicos em redes e mídias sociais, né? Eu acredito que isso aqui ele tem muito a ver com quem faz algum trabalho relacionado à pesquisa em marketing, esse tipo de coisa, o inbound. Acho que, não sei se acaba sendo bastante útil para o nosso grupo aqui, né? Mas fica aí também a ideia, para quem quiser dar uma olhada, às vezes quer fazer alguma análise por fora. A Altmetrics, pelo que eu percebi conforme foi olhando, ela é uma das melhores para você pesquisar nas redes sociais geralzonas, Facebook, Twitter, blogs em geral, você consegue fazer a partir daqui. Show de bola. E as experimentais, né? Que a gente tem aqui Sparrow, Utopia Docs, ROpenSci, IPython, Overleaf, Winover, Curious, Pugons e PubPeer, né? São grandes aí ferramentas, algumas extremamente novas, que a gente consegue fazer uns trabalhos um pouco mais específicos. Esse eu não conheço quase nenhuma. Eu, particularmente, também não. Para mim, tudo é novidade. O Sparrow, ele é um canal de novidades que você se mantém atualizado para descobrir recomendações, né? Vamos dizer assim, uma rede onde você consegue ver, tipo num feed de notícias, como de rede social normal, e você consegue ver qualquer tipo de novidade. Lançou uma coisa tal, fulano comprovou tal, aprovou X coisa. O Sparrow, ele tem esse tipo de informação para você, né? Tu cria uma conta e consegue enxergar essas informações sem muito problema. Tem o Utopia Docs. Ele basicamente, você consegue explorar, olhar, retirar, suprimir dados de conteúdos em PDF, né? E também conteúdos online. Ele segue uma lógica semelhante a essa que a gente estava falando no início aqui da apresentação sobre os plágios, né?
mas ele funciona a partir da extração e também de olhar os dados estatísticos, beleza? Continuando, tem o OpenSci. Você consegue, acessando e criando uma conta aí. Você Depois pega eu falo, tô escutando a aula aqui. Opa. Ah, tá. Tranquilo. Aqui você consegue ter acesso a dados científicos, textos completos, você tem impacto também em tempo real. Esse OpenSci, na verdade, ele foi até citado também nas tradicionais, mas é porque ele está numa versão em atualização agora. Por isso que ele foi colocado aqui de novo. E você consegue ter um grande número de informações na hora. Tipo, sei lá, agora são 11h20. Se tu acessa lá 11h20, última atualização, X coisa, resolveu. Esse IPython, ele me aparentou ser bastante interessante. Por quê? Na verdade, ele é um ambiente computacional e você consegue fazer... Esse aqui é muito interessante para o nosso grupo, porque ele basicamente... Esse aí o olho já... entendeu? Você olha aqui, já... basicamente tudo que a gente faz aqui. Tu bota código, você faz rich text, você bota modelos matemáticos, você gera gráfico, você insere gráfico, mídia, você puxa arquivo, você pode botar também base de dados nele, né? Então, assim, ele já tem bastante a ver com o que a gente trabalha. Esse aí alguém vai ganhar isso aí para estudar e fazer uma apresentação. Alguém vai ganhar esse presente aí. Eu acho válido uma conversa sobre esse aqui, porque basicamente ele reúne tudo dentro de um sistema só do que a gente faz. Isso pode otimizar muito o nosso tempo e aumentar muito o nosso poder de fogo também, se a gente usar um sistema desse. Show! Eu também tenho Overleaf. Aqui você consegue fazer também um compiladão, né? Você consegue publicar, tu revisa, tu edita, compartilha. A gente vê também bastante sistemas que fazem esse tipo de atividade. Porém, fica a observação de pesquisar qual tem mais relevância dentro da sua área. Eu estou usando o Overleaf agora. Eu estou usando o Overleaf. O Overleaf é como se fosse o Google Docs. Você coloca lá um documento, estou fazendo um artigo, eu, o Igor e Cláudio. Coloca lá o documento e os três da sua casa vão mexendo no documento, né? De forma colaborativa. Para não ficar aquela guerra de versões, né? Versão 1, mandou para e-mail. Versão 2.3a. Versão 3.1. Versão final. Versão final. Final. Absolutamente final, acabou. Agora é isso mesmo. É a realidade. Versão agora vai. Então, para não ficar isso, você coloca lá, né? E todo mundo vai trabalhando em cima. E aí aparece quem fez a última atualização, né? Cláudio atualizou domingo, Marcos atualizou, né? O diferencial dele em relação ao Docs é que ele já faz no LaTeX, né? Que é interessante aí para o Miguel. O Miguel está trabalhando, acho que o Miguel deve estar trabalhando no LaTeX, lá no IME. Já, eu ia até comentar isso agora. Lá eles pediram, né? Pediu com carinho. Pediram com carinho lá para todo mundo usar. Aí, no início você fica meio assim, mas depois que você vai usando, você se acostuma e ele se torna até mais prático. E hoje tem muito, assim, basicamente, se eu não me engano, o SBPO, NGEP, tem vários. o ICO, eles já estão, além deles disponibilizarem o template em Word, eles já estão também colocando o template em LaTeX, que aí você pode usar já direto e, assim, você sai daquele probleminha de formatação, né? De você mexe lá na página 1 e desequilibra lá na página 15. E ele mantém essa formatação certinho. Nesse quesito, ele se torna mais prático. E aí você gosta muito do LaTeX, né, Miguel? Já aprendeu a mexer no LaTeX? Não, já. Agora, os documentos lá do IME só podem ser por aí. Então, aquela proposta que eu fiz, o formulário é só por ele. Muito bom. Só que aquilo, cada instituição ou congresso, eles já disponibilizam o modelo deles, entendeu? Eles vão lá, criam a regra do jogo, né? As regras lá, e você só vai imputando texto e imagem. Aí já sai no formato, se torna mais prático, você não gasta muito tempo. E quanto à referência também, você tem um arquivo só de referência, onde vou, por exemplo, o lado do IME assim, ele te dá assim, referência de livro completo. Aí você preenche os dados do livro.
a referência de artigo em Cipós, você preenche os dados. E aí, quando você referencia no texto, já faz tudo automático. Ele já faz a parte já faz o referenciamento no texto automático e como ele vai fornecer aquela referência, né? Lá na parte de referência, a estrutura. Comandante, né? esse aí é a verdadeira terra elétrica, hein, comandante? O Miguel falou tão bem do LaTeX que eu acho que ele vai dar uma aula para a gente. Calma, cara, deixa um pouquinho mais pra frente. Mas é aquilo, é o que eu tô falando. Isso tudo. Vai explicar pra gente, ele vai dar uma aula sobre LaTeX pra gente. Mas é aquilo, você tem restrições. Por exemplo, para você usar o LaTeX lá na UF, por exemplo, a UF tem que ter um modelo deles. Uhum. Lá no IME a gente usa porque o IME criou. O pessoal da computação lá. O pessoal da computação lá forçou, aí eles criaram um modelo. O aí SBPO também. O SBPO já tem. O SBPO também já tem. Então, futuramente vai começar assim. O ICON já veio também com ele, mesmo eu tendo usado o do Word lá, ele já veio também. Então, a maioria dos congressos agora já estão imputando esse template em LaTeX. O padrão vai passar a ser o LaTeX. Isso é questão de tempo. Vai. Né? Daqui a pouco todo mundo vai abandonar o Word e vai passar para o LaTeX. É uma coisa que vocês precisam colocar no radar de vocês também, aprender a manobrar no LaTeX. E daqui a pouco foi a justificação? Fala. Qual que foi a justificação lá do IME? Quando eles trabalhavam com o Word, qual era o problema? O cara entregava a dissertação, aí ele tinha um problema, entregou com algum erro de formatação. Aí eles tinham que mandar para o cara de novo para corrigir e tal, aí demorava. Então, o cara se formava e ficava não sei quanto tempo para conseguir publicar aquela dissertação lá. E agora não. Você não tem como errar. Tecnicamente, assim, errar. Se você só colocar o texto, já sai tudo certinho. Então, já está no padrão deles. Formatação, você não vai errar. Então, você só vai ter erro de, assim, seu mesmo, né? Mas quanto à formatação, não vai ter mais problema. Vários lugares... O LNCC só usa LaTeX. Está escrito aqui, ó, no overleaf, ó, Write LaTeX. Né? Pegando o gancho, comandante, no que o Miguel falou, nós enviamos semana passada um artigo para a Fiocruz, né, para o Caderno de Saúde Pública. O artigo já voltou 2 vezes por causa de erro de formatação, porque eles só aceitam o Word ou LaTeX. Eu não sabia mexer no LaTeX, né? Espero aprender aí no futuro próximo. Então, trabalhando no Word, eles só aceitam .doc. E eu trabalhava no Word em 2019. Aí, quando convertia, as equações viravam figuras. Figuras, E aí eles falavam, não aceitamos as equações como figuras, porque... aliás, ontem já chegou um e-mail reprovando um artigo de novo, né, ontem. Isso. Aí eu reenviei já corretamente. Eu tive que fazer a equação na mão, ao invés de fazer usando o equation, o mettype, porque transforma em figura. E aí reenviei e agora acho que vai. Mas se eu soubesse usar o LaTeX, nada disso estaria acontecendo. Né? Assim, então, é um adianto de vida. Primeira vez que quando chegou lá, tem que usar o LaTeX, todo mundo ficou assim, pô, isso é horrível, porque aparentemente, quando você trabalha com ele, você está trabalhando com código. Você não faz aquela estrutura bonitinha do Word, você está trabalhando com código, você vê assim, o código aqui e o PDF aqui. Só que no código aqui você tem o teu texto. Então, inicialmente, você fica assim, é meio devagar. Aí você vai xingando aqui, não sei o que lá, só que depois vai passando o tempo, aí você vai se acostumando, aí você acostuma e você fala, pô, hoje eu não quero mais aquilo lá, que isso aqui é mais prático. Mas assim, o início dá um medo, mas depois você pega... Uma curvazinha de aprendizagem no início, como tudo. Aí depois que você pega, você vê que não é tão bicho de 7 cabeças, é mais prático. Porque te tira da zona de conforto, né? Tá acostumado lá, pô, ninguém quer isso sair aí da zona mesmo. de conforto. É essa palavra. Há quantos anos a gente está acostumado a usar o Word? Né? Desde sempre. Né? Desde o Personal Computer se popularizou, né? O PC, todo mundo só usa o Word. Né? Então, é natural essa resistência à mudança. Mas a coisa caminha para, no curto prazo, aí 5 anos, no máximo 10 anos, toda a pesquisa científica ser no LaTeX. A coisa caminha para isso. Então, aí é o que eu falei, o Overleaf ele é igual ao Docs, só que ele permite compartilhar no LaTeX. Eu estou escrevendo um artigo agora
para o SBPO do ano que vem. Olha só, eu comecei a escrever um artigo para o SBPO do ano que vem. Estou fazendo uma pesquisa com um outro comandante lá na Marinha, e que aí a gente está fazendo, ele colocou lá no Overleaf, aí eu faço a minha parte, ele faz a dele. Então, dessas ferramentas que o Cláudio mostrou aí mais novas, acho que essa é a única que eu estou usando. Mas aí o Miguel já aquece para a gente montar uma aula aí sobre o LaTeX. Aí eu vou ver, depois eu vou... Uma coisa rápida, nada... Não, depois eu baixo lá. O SBPO desse ano tem, não tem? Tem. Depois eu vou baixar lá, eu dou uma olhada, dependendo a gente faz uma apresentação utilizando. Como é que baixa, os principais comandos, né, para escrever. É basicamente o básico de um assunto requer. É basicão. Artigo. Cada um aprende sozinho, né? Não, isso a gente dá para montar assim. Vamos lá, Cláudio. Show. Acho que a gente chegou a comentar, né, sobre o Winover, né? Que você submete, você faz análise, tu arquiva, publica. É mais uma plataforma de publicação científica que fica aí a ideia para a utilização. Né? Tem o Kudos, que isso aqui, na verdade, ele tem uma finalidade para ajudar você a ter uma visibilidade maior. Né? Você consegue encontrar trabalhos, encontrar também referências de trabalhos através dessa plataforma. Né? Eu, particularmente, também não a conheço muito a fundo, mas eu acredito que ela tem uma finalidade semelhante com as outras de pesquisa e gestão de referência também. Provavelmente deve ter algum tipo de influência dentro de alguma área específica de pesquisa, mas você consegue encontrar variados trabalhos dentro dessa plataforma também. Né? Tem a Polos, ele é um site e também é um serviço para pesquisador, né? Que você consegue registrar, tu discute, você recebe também um sistema de créditos, acho que esse é o diferencial dele. Você consegue crédito por revisão de par de publicações acadêmicas. Você publicou um negócio, alguém leu aquilo ali, pá, não sei o quê, pô, show, um crédito. Como se fosse um likezinho acadêmico, né? Se a gente comparar com o Facebook. Ele é bastante interessante, ele é novo até, não tem nem 10 anos isso aqui. Então, acredito que isso também vai ser bastante interessante para caso a gente consiga fazer algum tipo de atividade que envolva esse lance de recebimento de créditos. Isso acaba sendo uma forma de autenticidade do seu trabalho, certo? Bom, por fim, tem a PubPeer, que isso aqui é uma comunidade online. Você discute resultado, você posta pesquisa, o que você achou disso? Eu acho que é assim, eu acho que é assado, o que tu acha? Eu acho que, sei lá, tá certo, tá errado. Enfim, você consegue juntar pessoas interessadas no assunto e vocês discutem aquilo ali por meio dessa plataforma. Tranquilo? Agora, o grande mão na massa, que a gente curte aí a dessa, né? Eu botei de novo o círculo envolvendo todas essas plataformas que a gente falou, para ficar aí aberto o que é bom a gente fazer agora dentro do nosso tempo também, né? São 11h30 agora. O Lucas chegou a comentar, né, sobre o Flat como a gente também falou aqui. Eu estava pensando, né, em mostrar o campo. Vamos fazer isso. O Lucas pega lá uma figurinha lá e aí o Cláudio usa a figurinha lá no Canva, né? Vamos aproveitar. Show de bola. Aí como é que é? Eu tenho que parar o share aqui para passar para ele? Stop share. Tá. Vai lá, aí Lucas. Aqui para mim é screen share, né, mestre? Share screen, isso. Share screen. Share screen. Aqui. Vocês estão vendo aí? Tá, abriu aí. Flat on. Sim. Isso, então. Então, aí não sei se vocês conheciam, né? Aí aqui ele dá os ícones, né? Que você quer pesquisar. Tem alguns que são pagos, né? Tem os bem interessantes. Se a gente for pesquisar, né, um exemplo, algo voltado para a ciência de dados, aí ele já meio que aparece na Data Science. Data Science. Só o date. Data Science aqui. Isso. Aí ele meio que já mostra um monte de imagenzinha em PDF. Essas que tem a coroa, né, são imagens pagas. Então, dependendo da apresentação que você for fazer, né, for montar lá um infográfico lá no Canva, né, tem umas imagens bem interessantes, tá vendo? Ele fazendo
um filtro, né, nos mesmo. dados, né? E aí você consegue montar e fazer, pô, uma parada bem legal. Tá vendo? Essas aqui que são pagas, elas têm uma qualidade melhor, tá vendo? De repente, vou fazer uma apresentação voltada para analisar algumas métricas, né? Então, pô, é uma parada bem legal. E Muito aí, legal. essa aqui a gente não consegue baixar porque paga. ela é paga. Aí aqui, vamos ver uma que não seja paga, né? Vamos clicar nessa daqui da mineração. Você clica e consegue baixar já em PNG com download grátis, com uma qualidade bem legal. Deixa eu subir aqui. Acho que ele já está baixando. Aí ele já baixou. Já. Não sei se vocês estão vendo. Eu usava um parecido. Eu usava, acho que o nome dele é Icon Awesome. É muito parecido com esse aí também. Muito interessante. Então, pô, dependendo do tipo de apresentação, pô, fica bem legal. Cláudio, tu vai abrir o Canva para poder tentar... Ele vai ter que abrir e buscar aí também. Eu ia falar se tu não pode mandar pelo chat. Acho que sobe a imagem no chat, não sobe não? Vê se dá para mandar. Sobe sim. Deixa eu olhar, deixa eu ir lá nos downloads. Ô, Lucas, eu aprendi um tempo atrás que esse atalho aí do FlatIcon, ele tem uma coisa interessante, né? Você pode salvar ele de diversos formatos, tem também o PNG, que tem um fundo transparente. Aí se adapta, de repente, para a tua apresentação. Eu tinha um grande problema aí, às vezes estava com um slide maneiro, precisava inserir um ícone, era aquela brincadeira, né? 20 minutos para você deixar do jeito que você quer, né? Exatamente, pô. Como é que eu faço para poder colocar lá subir a imagem lá pro Arrasta e joga lá. Eu tô só tentando... Isso aí que tu falou, Pablo, me lembrou. Tem um site... Aqui, ó, Lucas, tá aqui em cima. Tem aqui File, lá no chat. Aí, tá lá no final vem Your Computer. Eu não sei por que ele não é muito conhecido. Tá. Eu aprendi... deu uma travada aqui. Mas é um site que eu usava ele quando eu trabalhava também estagiando, que é remove.bg. Você bota qualquer imagem lá e ele usa inteligência artificial para tirar o fundo da imagem e sai praticamente perfeito. E também o negócio é gratuito, cara. Isso é uma mão na roda. Botei no chat também, se quiser dar uma... Joguei. Tá vendo? Tem até umas... mais uma atalha aí. É sensacional, cara. Se estiver falando sobre grafo, tá vendo? Aí tem um pacotão aqui, aparece as que são relacionadas. É bem bacana. Joguei lá no chat. Interessante. Show de bola. Rapaz, esse papo tá ficando interessante, essa nossa conversa, hein? Tá ficando alto nível, né? Não, é bem bacana, pô. Dá pra bem diverso. Uma parada bem legal. Valeu mesmo. É padrão. Vai lá, stop vou share. Tirar aqui, tá? Vai. Stop share. Agora volta pro Cláudio. Beleza. Vou colocar aqui. Deixa eu só baixar a imagem também. Canva. Estão conseguindo ver aí o Canva? Sim. Beleza. Canva.com, site relativamente aí simples. Você consegue entrar com a tua conta do Google, ou se você quiser criar uma por fora, também não tem problema. E o Canva, cara, ele é muito diverso. Logo, story, capa, isso aqui é que tem a demanda maior, por isso que aparece no início. Aí tem animação, você consegue fazer currículo, casita, cartaz, panfleto, apresentação. A gente não precisa mais ficar tão preso ao PowerPoint, né? Ele já tem templates ótimos de apresentação, vou até deixar aberto aqui na segunda aba. Vídeo, infográfico, cartão, panfleto. Você pode até contar a sua história nele, montagem de foto, banner para blog, sabe? Capa de livro. Capa de livro também pode virar também uma capa boa para algum outro tipo de atividade, publicação científica, certificado, cardápio. Cara, isso aqui é absurdo. Isso aqui é o mundo, né? Mas por ser um mundo também se adapta à nossa realidade. A gente consegue fazer gráfico, a gente consegue fazer bastante coisa.
Deixa eu ver se já aparece aqui na frente. Se não apareceu, dá para pesquisar ali em cima também. Pô, fatura, boletim, carta, plano de aula. É doideira isso aqui. A gente vai fazer o que aqui? Vamos fazer um gráfico, um infográfico? Um gráfico, faz um... Vamos fazer um fluxograma. Fluxograma? Se tiver aí. A gente sempre usa, né? Se tiver aí, fluxograma. Aí. Rapaz. Deixa eu ver. Qual que vocês acharam melhor desses aqui? Isso aqui parece legal, esses dois aqui. Pode ser um desses dois aí. Pode ser esse aí, Aí. No, yes, are you planning? Pá. Aí, cara, você vai fazendo. Vai mexendo ali, Tu vai mudando aqui tudo, muda a foto de fundo se tu quiser, bota alguma outra coisa, coloca aqui, sei lá. E o Canva é bom que naquele canto ali de fotos, você pode ir salvando todas as imagens que você achar interessante e você faz um banco de dados ali de imagens. Isso. Eu ia falar disso também. Eu fiquei de baixar aqui para a gente acrescentar o ícone. Tu pode mandar aí no chat de novo? Eu acho que sumiu aqui. Deixa eu ver. Manda sim. Não, pode deixar. Achei já. Valeu. Aí, se você unir essa recomendação do Lucas com o Canva, pô, tu faz coisa muito boa, cara. Tu sabe que assim, é só copiar, já aparece ela. Pode já virar também fundo, se tu quiser. E você consegue fazer isso de várias formas. Você salva também em vários formatos. Tem o baixar aqui, ó. Baixar, você cria um link, você também pode compartilhar com outra pessoa, para a pessoa poder editar junto com você. Tu consegue fazer, MailChimp, Pinterest, perfil do LinkedIn, WeChat, você imprime cartaz, panfleto, ele tem uma porrada de resolução. Na verdade, a missão do Canva é justamente isso, é virar um centro único para design gráfico para quem não é especialista em design gráfico. E eles estão conseguindo fazer isso muito bem. Eles têm evoluído bastante com o passar do tempo. Já tem várias opções legal, né? envolvendo edição gráfica. E fica até interessante uma observação aqui. Por exemplo, eu faço parte de uma rede de empreendedores da Fundação Telefônica Viva, eu sou um dos embaixadores dessa rede. Aí tinha um cara que ele ficava fazendo os posts lá. Na verdade, minha função lá, eu fico analisando os dados e tal. E tem até as fotos aqui que vocês estão vendo, que agora eu estou fazendo os posts dentro da nossa página fechada. Eu não sei nada de design, eu não sei fazer nada que preste, né, vamos dizer assim, para postar. Mas o Canva, cara, ele tá sendo a mão na roda. Porque quando o garoto precisou sair, ele falou, não, pode assumir. Então eu falei, não, posso, beleza. Aí eu fui ver o Canva, ele tem muito template, cara, que caraca, com imprimição aberta. Ele passa batido mesmo, tipo, mesmo se você não souber muito, que é o meu caso, eu não sei fazer coisa muito bonitona, assim, em quesitos de design gráfico. Cara, a gente pode, por exemplo, no nosso grupo, a gente pode fazer o template das apresentações. Próxima apresentação, dia X. Aí faz no Canva, manda a imagem. Aí o pessoal, quem for de fora, pode ver, pode se interessar. São aplicações infinitas. Não, e para a gente tem muito uso, porque a gente usa muito gráfico, muito fluxograma, muito, né, muita figura explicando, né? Eu coloquei aqui, comandante, coloquei diagrama, né? Aí apareceram milhares de tipos de diagrama. Diagrama de Ishikawa, já pré-pronto, só colocar os dados. Pois é. Surreal, né? É uma mão na roda, é muito bom. O Canva é muito bom. Vamos colocar o diagrama aqui, então. Bota aí. Se for em inglês, já vai aparecer mais ainda. Diagram. Acho que não, comandante. Eu fiz um teste aqui. Antes ele estava em inglês, né? Eu coloquei fluxograma, não apareceu nada. Aí mudei a linguagem para português, coloquei fluxograma, apareceram vários. Então, eu acho que ele reconhece até a linguagem que você utilizou como mãe. Entendi. Mapa mental. Caramba, cara, surreal. E, isso dá uma outra cara, né, para a apresentação. Mas o trabalho que dá para fazer mapa mental no PowerPoint, cara, às vezes você perde o dia inteiro. Não, mas tem site que faz de mapa mental também, professor. Tem vários sites, tem. FIFA, mestre. Inclusive, eu fiz um mapa mental essa semana para o TCC. Eu usei um muito bom chamado Mind Map. Acho Mind Map. Muito bom. Eu conheço. Eu passo para vocês o link aqui. Esse é bem bacana, parece muito legal, como se fosse um quadro, né?
Sim. Pô, e já tá tudo pré-pronto. E ele vai se ajustando. Não tem por que a gente se preocupar, por exemplo, não, vou colocar a cor X, a cor Y e tal. Não, você já bate o olho assim. Vou querer mudar o texto aqui, vou escolher esse quadrado aqui, não sei o que, jogo isso aqui para cá, isso aqui para cá, já tá de acordo com o meu trabalho. Show, salvou, resolveu. Entendeu? Muito bom, cara. Muito bom. Fica uma outra cara. Olha, isso aqui, por exemplo, Meeting of Minds, Mind Maps, Diagram, blá, blá, blá. Fica um trabalho bem profissional. Exato. E sem precisar ter tanto conhecimento profundo de design. Ou seja, a gente otimiza o tempo aqui, fica apresentável e ainda consegue dedicar mais para o que a gente está produzindo. Então, isso aqui é muito, muito, muito bom. Mesmo. Muito legal. Muito legal. Deixa eu voltar aqui, então, para a apresentação. Cláudio. Fala. Chegou a falar, inclusive, que dá para fazer uma apresentação, né? A gente poderia fazer até uma apresentação no... Tipo, deixar o PowerPoint de lado para poder fazer uma apresentação através desse sistema aí. No Canva, que você está falando? Sim. Pode até jogar aqui de novo, então. Presentation, ver se vai. Não sei se está em português ou em inglês aqui. Isso aqui. Olha lá. Já vem todos os slides, ó. Pô, muito bom, cara. Você vai editando a 1, você aplica para as 10. Olha lá. Pô. Tu só vai mudando o que tu tá fazendo. Aí, algumas imagens, por exemplo, essa aqui já é uma imagem paga, tanto que tem até a marca d'água do Canva. Mas assim... Você bota a sua. Resolveu. Entendeu? Então, assim, é muito... o gráfico aqui. Até porque não tem nem por que eu fazer uma apresentação com esse fancho aí na... Exatamente. Isso aí não tem o menor motivo de eu deixar o fancho aí. É interessante também a criação de gráfico, que, olha lá, ele abre aqui também dados que você pode alterar aí. Você coloca aqui o gráfico, ele não é só um desenhozinho de um gráfico, ele é um gráfico mesmo, funcionando. Você bota os números aqui, vai alterando aqui assim, ó. Rapaz! Ele funciona mesmo, é um gráfico mesmo. Dinâmico, Isso, olha lá, barra vertical, horizontal, pizza, você vai trocando tudo aqui. Pô, aí arrebenta com todo mundo, pô. Muito o Canva, eu enxergo o Canva como o Microsoft Office dessa geração. Ele tá vindo com muita força. Ele é muito bom. E ele tem muita coisa para fazer, cara. Ele, há uns 2 anos atrás, ele já não fazia isso aqui, que eu me lembro. Agora ele já tá fazendo é muito versátil hoje. Ele faz edição de vídeo também. Quer dizer, antes a gente estava fazendo gráfico lá no Excel, fazia no Excel, copiava e colava a figura na apresentação. Aqui já tu faz direto. Tu já faz no Canva agora o gráfico que você quiser e cola lá no teu artigo. Hein, Cláudio? Deixa eu te chamar. Tu sabe se ele faz edição de vídeo aí também ou essa parte de vídeo é só para colar o vídeo? Cara, você fez uma boa pergunta. Eu posso até voltar aqui na busca, porque ele tem um coisinho de vídeo ali, tu viu, Cláudio? Tem vídeo, mas eu não sei se ele chega a editar. Eu não sei se ele só adiciona ou se ele edita. Isso eu realmente não sei. Vamos ver. Ele está bem evoluído hoje, né? Tamanho do tempo de espaço. Fundo virtual, 16 segundos. Videozinho aqui. Bom, você consegue cortar. O que você consegue cortar aqui? Não consigo tirar daqui. Aparar. Aqui tu corta. Parece que ele consegue editar um pouquinho sem o vídeo. Edita. Você consegue cortar um troço aqui, outro ali. Acho que dá para alterar o tom de cor também. Deixa eu ver. Não, aí já fiz besteira. Você consegue fazer algumas edições básicas, mas que dependendo do que for, olha lá, transparência, tu pode botar, sei lá, o fundo do teu trabalho, isso aqui. Bacana, né, cara? Muito bota bom. Um videozinho ali, bem transparente, bota algo escrito ali, ficou um fundo bem bacana. De fato. Pô, fazer isso aqui, olha lá, André Lima, analista de dados. Enfim, possibilidades inúmeras. Você fazer, por exemplo, um cartão de visita dinâmico. Lê um QR Code e aparece isso aqui. Muito bom. Tá bom. Muito bom. Muito legal. Então fica aí a dica também agora. Edita vídeo.
Agora, o finalzinho aqui. Fizemos aqui mão na massa. Aí a conclusão, né? A gente tem muita coisa disponível, ainda bem, né? Na era da informação, não tem informação disponível, é até incoerente. Então, a gente consegue, quando a gente entende, né, a finalidade de cada uma, se uma é igual à outra, por que é igual, se é realmente igual, se diferencia, se não. Né? Quando a gente conhece tudo, a gente consegue ver qual é a melhor para aquele momento que a gente está usando. Acho que toda vez que a gente tiver esse tipo de discussão, é interessante ter essa ideia, né? Não tem melhor ou pior. Às vezes até é para a sua área, mas vai ser para uma outra, caso você faça algum outro tipo de pesquisa numa outra área. Enfim, porém, a gente acrescenta tudo isso aí na nossa base de dados, né, mental, vamos dizer assim, para a gente conseguir realizar determinados tipos de atividades com muito mais eficiência. Ao invés de a gente ter que ser muito aprofundado em saber design gráfico, em saber como que eu vou botar a imagem, cortar, não sei o quê. Não, você só edita os dados lá, como o exemplo do Canva, baixou, acrescentou no seu trabalho e resolveu, tranquilo. A gente só dedica o tempo praticamente porque a gente precisa fazer mesmo. Nada além disso. Né? Acho que eu fiz um rabisco aqui sem querer. Não sei nem como é que apaga isso. E por fim, né, a ideia disso tudo, eu botei o Hubble lá no início, né, que é um trabalho com certeza majoritariamente complexo, que exigiu muito das pessoas que estavam envolvidas naquilo ali. Mas cada pessoa focou bastante na sua parte, assim como a gente faz aqui no nosso grupo de pesquisa também. E focar só no que a gente precisa fazer, apesar de já ter um grau de dificuldade um pouco maior, porque a gente está abrindo caminho, né? A gente pesquisa, a gente está abrindo caminho. Então, acaba sendo de alguma maneira simples, porque a gente não vai precisar, por exemplo, saber de cabeça quais são as regras de formatação do troço X. Não, o LaTeX, né, vocês comentaram, eu particularmente não sei usar o LaTeX, eu já quero essa conversa também para eu aprender, mas ele já resolve esse problema. Então, acaba se tornando pequenos empecilhos, vão tornando o nosso trabalho, apesar de um pouco dificultoso, porque a gente abre caminho, ele se torna mais simples. A gente não precisa ficar tirando gordura, a gente só cuida do que a gente tem que cuidar. E assim como o Leonardo da Vinci disse, a simplicidade, ele é o último grau de sofisticação. Tá? Obrigado aí, pessoal que está presente. Obrigado, Cláudio. E sucesso. Então, valeu, cara, muito bom. Mais uma vez, obrigado aí pela sua aula, né? Com certeza eu acho que agregou para todo mundo aqui, e a ideia é essa, né? Que a gente vá afiando o nosso machado para que a gente possa fazer pesquisas cada vez mais abrangentes e mais relevantes, né, para a sociedade. Então, o que nós vamos falar ainda esse final de semana? Só fazendo um spoiler aqui, né, para quem quiser participar. Hoje à tarde o Pablo vai falar sobre nuvem de palavras, que é um recurso também muito utilizado na pesquisa acadêmica. Né? Como é que se faz uma nuvem de palavras, quais são as ferramentas disponíveis. Né? Então, 4 horas da tarde, nós vamos nos encontrar para falar sobre nuvem de palavras. Tá? Tem um software que faz isso. De onde que vem essa ideia de nuvem de palavras? Por que se faz uma nuvem de palavras? Né? Tudo tem um porquê, tem um fundamento, não é a Bangu. Né? Amanhã de manhã, domingo, 10 horas da manhã, o Igor vai apresentar o método Vicor, que é um método multicritério, que é o que eu falei, é interessante justamente porque ele é pouco usado. Então, é uma oportunidade aí da gente despontar com trabalhos diferentes. Né? De repente, faz uma comparação de um método muito usado com o Vicor, né? Comparando os resultados do HP com o Vicor. Pronto. Né? Ou até complementando, né, comandante? Vou utilizar o HP para calcular os pesos e jogar no Vicor, nos critérios. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa apresentação aí do Igor vai ser bastante interessante para todo mundo, né? Mas aí eu sei também que cada um tem seus compromissos, né? Enfim, é o que eu sempre falo, se não é divertido, então não faça. Tem algum problema, vai resolver o seu problema, depois você assiste, né? A ideia não é, de maneira nenhuma,
me tornar um peso para ninguém. Eu quero ajudar. Se eu não puder ajudar, não é atrapalhar que eu vou, né? Então, quem puder comparecer, venha. Quem não puder, depois, uma outra oportunidade, a gente conversa sobre o assunto. E à tarde, o Maeda, eu falei para ele aprender a mexer lá no software Super Decision e calcula lá os resultados do método ANP, o Super Decision. Eu tinha até falado com o Cláudio para ver isso, mas aí acabou que eu acabei vendo outras coisas com o Cláudio, enquanto eu estou vendo essa outra. É aquela história, né? Justamente o que a gente está falando. A gente tem que pegar o que cada um tem de, né, de melhor. O Cláudio tem mais essa pegada de inovação, então, quer dizer, eu já joguei ele para essas ferramentas e tal, eu sabia que ele ia fazer bem, e já joguei o ANP e o Super Decision para o Maeda dar uma olhada para a gente, e vai ser amanhã à tarde. Amanhã, 4 horas da tarde, vamos falar sobre o método ANP e o software Super Decision. Ele vai ensinar... Ele conseguiu baixar direto do site do Super Decision? Ele conseguiu baixar. Conseguiu? Tem alguma treta lá, não sei o que é. Tem alguma coisa lá, ele conseguiu baixar o Super Decision. Né? E aí a gente vai aprender a mexer no Super Decision. Eu tenho uma ideia do que é o método. Eu estudei na época na COP, há mais de 10 anos. E ele é um método muito interessante porque ele é uma evolução do AHP. Né? Quando chegar a hora, eu vou explicar por quê. Né? Ele é o avanço, o Saat viu, o Saat que criou o HP, né, ele percebeu que o HP ele tinha algumas limitações. E aí o ANP, né, o Analytic Network Process, ele é um avanço do HP, é um HP aperfeiçoado, vamos dizer assim. Né? Então é isso que nós vamos falar nesse final de semana. Para o próximo, eu estou programando, fora esse... Depois eu vou ver com o Miguel, né, o Látex e tal. Mas para o próximo final de semana, de manhã, eu vou falar sobre o Traveling Sales Main Problem com o Thiago, né, no canal Statdados. 10 horas da manhã. À tarde, 16 horas, o Igor vai falar no Mendeley, no sábado que vem. Né, vai ensinar a gente vai falar sobre essas ferramentas de gestão de referências e vamos fazer uma atividade prática aí utilizando o Mendeley. Né? No domingo, 10 horas da manhã, se o Miguel puder, eu queria ver, eu já conversei com ele sobre aquela dinâmica da apresentação do artigo. Né? Ele vai mostrar o artigo que ele apresentou no SPOLM e mais ou menos o que deve constar no PowerPoint, né? Quais os itens que devem constar. E aí ele vai fazer uma apresentação assim linear, né? Para vocês verem mais ou menos qual é o timing da apresentação para ela fechar em 15 minutos com início, meio e fim. Né? Então, a ideia é que vocês já peguem mais ou menos esse... que daqui a pouco, quem ainda não apresentou, vai apresentar. Né? Em algum congresso, em algum... E já nesse ano, inclusive, porque muitos congressos serão online. Né? Então, o SBPO será online, né? Provavelmente o Simpep deve caminhar para ser online. Então, todo mundo aqui que tiver artigo aprovado, efetivamente, vai ter que apresentar e não pode varar o tempo. Né? Então, eu já pedi o Miguel já para fazer essa apresentação, já para vocês, mais ou menos, modularem a cabeça de vocês. Tá? E à tarde, no domingo que vem à tarde, o Cláudio vai falar sobre IoT e tecnologia embarcada. Tá? Eu achei bem interessante, ele me propôs esse tema. Então, essa é a nossa agenda para essa semana e para a semana que vem. Eu não sei como é que vai ficar essa história de pandemia, né? Conforme for passando, eu vou agendando outros temas, né? Miguel falou aí, eu acho que o látex é bem interessante a gente fazer. Né? Daqui a pouco todo mundo vai cair no látex e não tem jeito. Né? Então, acho interessante a gente ver essa ferramenta. Tá bom? Então, é isso. Obrigado aí a todo mundo. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Mestre, eu queria só agradecer ao Cláudio aí. Eu, particularmente,
tem uma dificuldade muito grande, Cláudio, com o design, é o que você falou, né? A gente tem que amolar o machado e, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande. Assim, é muito melhor que eu empregue meu esforço em outras coisas, né? E o Canva aí tá mostrando que existe uma possibilidade que eu não conhecia, né? Eu até conheci o Canva, mas não sabia que ele fazia tanta coisa, cara. Então, te agradecer bastante aí. Valeu, tamo junto. Ô, professor. Tá bom? Oi, quem tá falando? Vitor Rosenberg. Parabéns de novo, Cláudio. Desculpa até o pessoal não participar tanto aqui, eu tô meio atribulado de trabalho hoje, mas à tarde eu vou participar. Eu queria saber se o senhor vai fazer upload desse encontro agora no teu canal. Beleza. É que eu acompanhei por alto, mas me interessou bastante, cara. Me interessou bastante. Desculpa não ter participado e parabéns, Cláudio. Valeu, irmão. Não, beleza. Cada um é o que eu falo. O Corcunda sabe como se deita, né? Cada um sabe. Muito bom. Além de careca. Essa não tinha ouvido ainda não, cara. Essa aí eu vou colocar no cabelão de conhecimento, comandante. Essa não é nada, hein? Vou colocar nas considerações nas referências do Mendeley, essa aí, mano. Rapaz, ainda bem que tá gravado, né, cara? É pra não perder, mano. Vou anotar não perder, pô. Cunda sabe como se deita. Essa aí eu vou até... Sensacional. Essa eu não tinha ouvido, não. Rapaz, na Marinha não existe concurso para fragata, né, rapaz? Você leva quase 30 anos para chegar na fragata, né? Você vai ouvindo essas pérolas navais, né? Então, eu estou querendo dizer para o Vitor que eu entendo, né? Ele tem o trabalho dele e né, ele tem que dar conta lá, depois ele se vira, ele dá o jeito dele. Né? Então, cada um, né? O Corcunda sabe como se deita. Então, cada um vai se safando como pode. Né? Então, tá bom, pessoal. Então, à tarde, quem puder, nos encontramos aí às 4. Tá? O Pablo vai apresentar. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, mestre. Esse é o mesmo link? Eu vou abrir um link novo. Valeu, galera. Mestre ou Cláudio, se vocês puderem me mandar essa apresentação só para eu... Eu vou mandar. Eu vou disponibilizar. O Cláudio já me mandou. Eu vou botar o vídeo lá no YouTube e vou disponibilizar a apresentação. Maravilha, mestre. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado, Cláudio. Gente, valeu. Valeu, Cláudio. Parabéns aí, meu amigo. Obrigado. Obrigadão. Tchau. Até as 4, rapaziada. Até mais tarde. 4.